Se você já passou por uma turbulência forte dentro de um avião, sabe bem como o coração dispara, o metal treme, os objetos vibram e a sua mente começa a imaginar todos os cenários possíveis. Agora imagine passar por tudo isso, o avião se estabilizar, você respirar aliviado e, quando finalmente pousar, descobrir que se passaram 37 anos. Essa é a história que transformou o misterioso voo 914 da Pan American em uma das lendas aéreas mais discutidas e fascinantes do mundo. Hoje você vai conhecer a versão completa. O que se sabe, o que foi publicado, as teorias que surgiram e, o mais importante, o que realmente existiu por trás desse caso, que desafia a lógica. Prepare-se, porque essa viagem vai muito além das nuvens. A nossa história começa em uma manhã de verão, absolutamente comum. No dia 2 de julho de 1955, o céu estava limpo. O clima era perfeito para voar. O voo 914 da Pan American, um Douglas DC-4, decolou do aeroporto de Nova York com destino a Miami. A bordo estavam 57 passageiros e 4 tripulantes. Era uma rota conhecida, uma viagem de aproximadamente 3 horas, e muitos dos passageiros provavelmente estavam animados para curtir as férias na Flórida. Tudo corria dentro da mais absoluta normalidade. Até que de repente deixou de estar. Aproximadamente 3 horas após a decolagem, quando o avião já deveria estar se aproximando do seu destino, ele simplesmente desapareceu dos radares. A torre de controle de Miami tentou contato. A torre de Nova York tentou contato. Nada. Silêncio total. Nenhum sinal de emergência, nenhuma comunicação final, nenhuma mensagem de socorro, nada. Imediatamente, equipes de busca e resgate foram enviadas para a rota que o avião deveria ter seguido, sobre o Oceano Atlântico. A hipótese mais provável, claro, era de uma queda no mar, mas o estranho é que não havia destroços. Nenhuma parte do avião, nenhuma mancha de combustível na água, nenhuma mala boiando, absolutamente nada, nem mesmo os pequenos fragmentos de metal que normalmente são encontrados após acidentes aéreos violentos. O avião havia sumido sem deixar vestígios. O que tornou tudo ainda mais incomum foi que a própria companhia aérea, a Pan Am, não conseguiu explicar o que havia acontecido. Sem respostas, a empresa declarou perda total da aeronave e indenizou as famílias das vítimas. Oficialmente, o caso foi encerrado por falta de pistas, mas a história jamais foi esquecida. Por 37 anos, o mistério permaneceu. Nenhum sinal, nenhum relato novo, nenhuma peça do avião encontrada. O voo 914 parecia ter sido engolido pelo céu. Até que 3 décadas e meia depois, o impossível aconteceu. Saltamos no tempo para a manhã de 21 de maio de 1992 no aeroporto de Caracas, na Venezuela. Um controlador de tráfego aéreo chamado Juan de la Corte observava a rotina normal do aeroporto, quando de repente um ponto estranho apareceu no radar. Era uma aeronave voando em baixa velocidade, com uma assinatura de radar muito antiga, algo totalmente incomum para a aviação moderna daquela época. Alguns relatos afirmam que o avião simplesmente surgiu do nada no radar, enquanto outros dizem que a visibilidade era tão boa que foi possível vê-lo a olho nu, antes mesmo da detecção. O fato é que se tratava de um Douglas DC-4, um modelo de avião que já não deveria estar em operação comercial há muito tempo. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Quando Juan chamou a aeronave pelo rádio, a resposta veio em inglês, com uma voz claramente nervosa e confusa. Aqui é o voo 914 da Pan American, de Nova York para Miami, com 57 passageiros e 4 tripulantes. Juan mal conseguiu acreditar no que ouvia. Aquele voo estava a mais de 1.800 quilômetros de distância da sua rota original. E, para piorar, o piloto agia como se ainda estivesse voando em 1955. Quando o controlador informou a data real, 21 de maio de 1992. O silêncio do outro lado foi quebrado por uma exclamação de choque. Gritos puderam ser ouvidos ao fundo, provavelmente dos outros tripulantes. Apesar do pânico a bordo, o piloto conseguiu iniciar os procedimentos para o pouso em Caracas. Equipes de solo foram enviadas para auxiliar a aeronave assim que ela tocasse a pista. Mas antes que pudessem se aproximar, algo totalmente inexplicável aconteceu. Pelo rádio, o piloto gritou: "Não se aproximem, estamos indo embora agora." E então, diante dos olhos de todos no aeroporto, o piloto acelerou os motores e decolou novamente, sem qualquer autorização.
desaparecendo no céu da Venezuela. A Força Aérea local tentou rastrear o avião, mas sem sucesso. Assim como em 1955, ele sumiu no ar. Agora é aqui que a história ganha contornos ainda mais cinematográficos. Algumas versões dessa lenda afirmam que, poucas horas depois de fugir de Caracas, o voo 914 finalmente apareceu no aeroporto de Miami, seu destino original. Segundo esses relatos, os passageiros e tripulantes desembarcaram completamente desorientados. Eles não haviam envelhecido um único dia. Suas roupas, seus pertences, tudo estava como se tivessem saído de 1955. Para eles, a viagem havia durado apenas algumas horas, interrompida por uma forte turbulência. Eles não tinham a menor ideia de que 37 anos haviam se passado. Essa parte da história, com o pouso em Miami, transformou o caso em um fenômeno global, discutido em fóruns, programas de TV e mais tarde na internet. A ideia de um avião entrando em um túnel do tempo e retornando intacto décadas depois é simplesmente irresistível. Mas, e aqui vem o detalhe crucial para desvendar tudo isso, será que essa história é real? Por mais incrível que pareça, a resposta é não. A história do voo 914 é, na verdade, uma das primeiras e mais bem-sucedidas fake news da era pré-internet. Ela foi criada e publicada pela primeira vez em 1985 por um tabloide sensacionalista chamado Weekly World News. Famoso por suas manchetes absurdas sobre alienígenas, pé grande e outras conspirações, a matéria original usou fotos de arquivo, inventou o nome do controlador de tráfego aéreo e criou todo o enredo do desaparecimento e retorno. O sucesso foi tanto que o mesmo jornal republicou a história algumas vezes, mudando a data do retorno para 1992, o que ajudou a fortalecer a lenda. Na realidade, nunca existiu um voo 914 da Pan Am que desapareceu. Não há registros de um Douglas DC-4 sumindo em 1955, nem de um pouso misterioso em Caracas em 1992. A Pan American nunca perdeu uma aeronave nessas circunstâncias. A história é completamente fictícia. Mas então por que essa lenda persiste até hoje? A resposta está no poder de uma boa narrativa. A história do voo 914 toca em medos e fascínios universais. O medo do vor, o mistério do desconhecido e a curiosidade sobre viagens no tempo. É uma trama tão bem construída que soa plausível, misturando detalhes técnicos com drama humano. Ela se espalhou de boca em boca, de jornal para revista, até chegar à internet, onde ganhou vida própria, com vídeos, artigos e discussões que a tratam como um fato real. E algumas versões da história vão ainda mais longe. Elas afirmam que poucas horas depois, o avião teria simplesmente aparecido no radar do aeroporto de Miami, o seu destino original. Segundo essas histórias, os passageiros e a tripulação teriam desembarcado sem ter envelhecido um dia, completamente confusos e sem entender o que tinha acontecido. Para eles, tinham se passado apenas algumas horas desde a decolagem. Mas é aqui que entra o detalhe mais importante. Esse relato do pouso em Miami nunca existiu em nenhuma fonte confiável. Essa parte da história, que é a mais cinematográfica de todas, surgiu anos depois, como um complemento para um enredo que já era pura ficção. Então, de onde veio tudo isso? Quando investigadores e jornalistas foram atrás da origem desse caso, eles encontraram a Peikachev, que desmonta todo o mistério. A história inteira surgiu de um tabloide sensacionalista chamado Weekly World News. Se você não conhece, esse jornal era famoso por publicar ficção, sátiras, teorias da conspiração e todo tipo de história inventada para chocar e entreter. Foram 3 artigos principais que construíram essa lenda, publicados em 1985, 1992 e 1993, e o mais curioso é que cada artigo trazia versões contraditórias. As datas mudavam, as fotos do suposto controlador de voo eram de pessoas diferentes, o número de passageiros não batia, e havia até erros geográficos e de fuso horário. O jornal nunca afirmou que aquilo era um fato real. A proposta dele sempre foi o entretenimento, quase como uma revista de contos de ficção. Mas, como acontece com muitas lendas urbanas, a história pegou, se espalhou, foi recontada em programas de rádio, blogs, sites místicos e até canais de TV, até se transformar nesse mito moderno que conhecemos hoje.
Mas mesmo sabendo que a origem é um tabloide, por que essa história do voo 914 fascina tanta gente até hoje? Existem alguns motivos bem claros para isso. Primeiro, a natureza do desaparecimento de aviões. Infelizmente, aviões realmente somem. O caso do voo MH370 da Malaysia Airlines é o exemplo mais famoso e recente. Mas temos também o voo 980 da Eastern Airlines, que se chocou nos Andes, e o lendário voo 19 no Triângulo das Bermudas. O fato de que aviões podem desaparecer sem deixar rastros torna histórias como a do voo 914 muito mais críveis. Segundo, a ideia de viagem no tempo. Um avião que simplesmente atravessa décadas no ar mexe com a nossa imaginação. Desperta curiosidade, um pouco de medo e muita fantasia sobre o que é possível ou não. É um tema que sempre atrai a atenção. Terceiro, a falta de informação gera mistério. Tabloides como o Weekly World News são mestres em usar lacunas de conhecimento e a desconfiança que as pessoas têm de versões oficiais para criar histórias que parecem verdade. Eles exploram o e se. E por último, mas não menos importante, a semelhança com a série Manifest. Quando a série Manifest foi lançada, com uma premissa muito parecida de um avião que reaparece anos depois, muita gente acreditou que a série tinha sido inspirada nesse caso real. Isso deu um novo fôlego para a lenda do voo 914 e aumentou absurdamente a sua popularidade na internet. Então, resumindo, nada disso aconteceu de verdade. Na prática, não existe nenhum registro oficial de um voo 914 da Pan desaparecido em 1955. Não há registros de um reaparecimento em 1992. Nem gravações de rádio, relatórios de torre de controle, envolvimento da Força Aérea ou um pouso misterioso em Miami. Nada disso consta em arquivos de aviação ou jornais da época, além do tabloide que inventou a história. Mas isso não impede que a lenda continue viva, especialmente em canais de mistérios, fóruns na internet e redes sociais. O voo 914 pode não ter existido na vida real, mas na mente das pessoas, ele continua voando até hoje. E o que um caso como esse nos mostra sobre o poder dos mistérios. Histórias como a do voo 914 revelam algo muito importante. A fronteira entre a realidade e a ficção é muito mais fina do que a gente imagina. Quando uma história consegue juntar elementos como desaparecimento, viagem no tempo, pânico, um mistério sem solução, lacunas inexplicáveis e uma pitada de desconfiança sobre versões oficiais, ela se torna praticamente imortal. O voo 914 é, até hoje, um lembrete poderoso de como o desconhecido e inexplicável exercem um poder imenso sobre nós, e talvez seja por isso que, mesmo com todas as evidências, ainda existam pessoas que acreditam que aquele avião realmente cruzou os anos. E você, o que acha de tudo isso? Acredita que essa história nasceu e morreu como pura ficção de um jornal? Ou acha que pode existir algo escondido por trás dessa lenda? Algo que ainda não sabemos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. E lembre-se, nem todo voo chega exatamente onde deveria. E nem todo desaparecimento tem uma explicação simples.